Em maio de 2010, a administração João Batista Bianchini italiano enfrentou a Operação Cartas Marcadas, que, na oportunidade, o Ministério Público denunciou João Batista Bianchini, o italiano, Gelson Ginetti, Rafael Bianchini Marcucci, Fabiano Botamedi, Edson Antônio Pereira, Roberto César Barbosa, Antônio Carlos Hernandes, Dorival Hernandes Júnior, Rodolfo Rogério Pinheiro, José Roberto Cardoso, Francisco José de Souza, Carlos Eduardo de Souza, Marco Antônio Zuliani, Juliano Rodrigues, Amarildo de Oliveira, Silvana José de Souza Dias e Reginaldo Assis Dias. E a alegação, na época, era com relação a fraudes de licitações na área de contratos públicos e respondia sobre associação em quadrilha para a prática de crimes de fraudes em licitações, isso de acordo com o próprio processo do Ministério Público. Acontece que 12 anos depois disso, eis que é considerado inocente todos esses réus, inclusive o italiano. Nós estamos aqui hoje para fazer justiça, para falar a respeito disso, de tudo que o italiano enfrentou durante esses últimos 12 anos da sua vida, com essas acusações que agora, pelo que parece, se mostraram infundadas, não é isso, italiano? É bem isso, viu, Ellen? Foi uma operação, eu sempre assim, classifiquei como uma operação lambança do Ministério Público. Tanto que eu fui na televisão falar isto, né? Não tenho, assim, preocupação nenhuma em dizer isso, né? Porque essas acusações infundadas, mentirosas, né? Causou um prejuízo gigantesco para a cidade de Bebedouro, para mim, pessoalmente, tá? Para todas as pessoas que foram acusadas injustamente. Foi uma avalanche, sabe, assim, de calúnias e tudo que pode acontecer de ruim na vida de uma pessoa devido a essa operação, essa irresponsabilidade que o Ministério Público cometeu aqui em Bebedouro, aconteceu na vida de todo mundo, né, das pessoas que trabalhavam e a minha reputação, né, isso não tem preço. Porque eu tinha 43 anos, 44 anos na época. Eu nunca sentei na frente de um advogado, nem para acusar, nem para me defender de ninguém, de nada. Nunca tive um processo na minha vida. E, de repente, você vê cair nesse abismo, sabe? Não sei se é um abismo, se é dentro de um... A impressão é que é dentro de um vulcão, sabe? Em chamas. E foi assim que eu me senti na época, né? Como é que ficou a questão assim, familiar, a sua esposa, os filhos, sobrinhos, os parentes? Eles tinham alguma dúvida a respeito do seu caráter ou durante o tempo todo eles sabiam que não tinha fundamento? Não, Ela, você sabe que uma operação e uma atitude dessa daí, várias pessoas da minha família e vários amigos ficaram do meu lado porque me conhecia realmente, né? E teve algumas pessoas que por não confiar e não conviver comigo, achava que era verdade, né? Mesmo porque até a imprensa, você também era da imprensa na época, quantas vezes você falou, comentou e esculachou, vamos falar assim, não esculachando, mas dando uma mentira também enganada, vocês também estavam sendo enganados, foram enganados, né? A própria imprensa, mas eu queria assim, não sei se a pessoa que vai assistir esse vídeo, se ela tem paciência para ouvir tudo que eu tenho para falar aqui, porque eu gostaria de começar desde o princípio, sabe? Tudo do jeito que aconteceu, na verdade, quando ocorreu no dia 6, era para ter acontecido no dia 3, né? De maio, né? Dia 3 de maio. Dia 3 não, dia 4, desculpa. E era numa segunda-feira, e o Vacareza, que era líder do governo na época, ele havia me ligado no domingo, pediu para mim ir lá, que eu tinha que estar lá para conversar com a Helene Magalhães, que eu estava trabalhando e batalhando para ver se eu conseguia mais moradias para a população, que foi o Jardim Itália, a Cidade de Coração. O Pedro Pascoal já estava sendo construído, estava sendo construído. E aí eu não podia jamais assim perder uma audiência daquela. E aí eu falei, na quinta-feira eu saí cedinho de manhã de casa, cheguei na prefeitura,
tomei um café, fui fumar um cigarrinho na janela, porque eu tinha hábito de fumar. E, de repente, eu vi aquelas viaturas, né, da Polícia Civil andando na contramão, trancando tudo. E aí, de repente, chegou lá 5 promotores dentro da minha sala. O Elcio Neto veio, né, que foi candidato a prefeito aqui, falou, o negócio é o seguinte, tem uma notícia ruim, tem os mandados de prisão. Eu falei, mas como, Elcio? O que está acontecendo? Até fiquei assim, falei, mas essa é uma operação, o que é isso, né? É uma operação que nós estamos fazendo. Eu falei, mas é desse governo, do governo anterior, porque eu não sabia de nada. Não, é do seu governo, porque aqui na cidade aqui só tem bandido e ladrão. E falou para mim, aqui eu não moro mais aqui, não voto mais aqui eu venho uma vez por ano e eu ia lá para ver algumas pessoas da minha família, porque na cidade ninguém presta. Isso foi o que o Elcio Neto falou e eu falei em juízo isso aqui, tá? Mas tudo bem, ali eu já percebi que era uma ação política. E aí tiraram meu celular, eu fiquei 6 horas ali sem poder ligar para ninguém, aí onde prenderam todo mundo, a imprensa inclusive, estava todo mundo já preparado, todo mundo estava sabendo disso. Né? Inclusive tinha pessoas da imprensa escondidos, só esperando chegar o pessoal lá para eles poderem fazer a anarquia lá. Então... Eu não estava lá, não. Não, você não estava, mas tinha muitos ali da imprensa. E vibrando, né? Vibrando. Eu queria ver se essas pessoas têm coragem, sabe, de se retratar publicamente para mim hoje, tá? E para pagar a maldade que eles fizeram, e publicamente, porque eles foram lá falar no rádio, no jornal. Queria ver. Na verdade, eu só estou esperando isso. E eu estou aqui para isso também. Para dizer, sinto muito, porque hoje a justiça provou que você é inocente e eu acho que a gente tem que fazer uma meia-culpa e isso tem que ser esclarecido. Acho que isso é verdade, isso é jornalismo. Eu admiro pessoas que são honestas e que são assim, transparentes e que têm coragem, sabe, Ana, assim, de assumir. Errar é humano, todo mundo erra. Né? Quem que nunca errou na vida? Mas aquela situação, aquilo que aconteceu tudo, acho que foi assim, um momento de glória para as pessoas do mal, né? que existe aqui em Bebedouro, porque elas não foram embora daqui, elas estão aqui ainda. Só que eu sei quem são essas pessoas. Né? Eu queria ver se eles têm coragem de se retratar publicamente de toda a maldade que eles falaram a meu respeito, a respeito das pessoas que trabalhavam comigo. Bom, enfim, é isso que eu pediria para eles. Vai publicamente, porque não adianta vir pedir desculpa para mim, pessoalmente. Eu quero que peça desculpa publicamente para retratar o mal que eles fizeram na minha família, na minha vida e na vida de todas as pessoas que estavam trabalhando na prefeitura naquela época. Já veio alguém? Por enquanto, você é a primeira, Ellen, tá? Então, espero que... Logicamente, eu sou uma pessoa que não tem ódio, não tem rancor. Então, se vier pedir desculpa e pedir desculpa pessoalmente, publicamente, será aceita sem problema algum, tá? Mas, assim, não é esse o motivo assim, que eu quero falar para você sobre essa entrevista. Eu quero relatar o que aconteceu de fato. Então, naquele dia, eu fiquei preso 6 horas dentro do gabinete, sem celular. Os meninos que trabalhavam comigo, o Rafael, o Gelson, também ficaram. Enquanto não veio a televisão, a Rede Globo, só queria ver se a Rede Globo tem coragem agora de vir falar, se retratar também, porque eles vieram aqui com um monte de pedras na mão, falaram um monte de mentiras também, entendeu? Foi rede nacional. Por que a Rede Globo não vem hoje aqui? Tá? Espero que eles venham aqui para me entrevistar e para se retratar daquela maldade que eles fizeram também. Mas também estavam sendo enganados pelo Ministério Público. Tá? Foram enganados. Então, o que acontece? O promotor, ele disse que havia a Silvana, que tinha o escritório de contabilidade, que no escritório de contabilidade dela era onde que se encontrava todos os empresários e que lá era decidido que obra que ia ser feita, quem que ia fazer. E falou que as obras eram tudo superfaturadas. Na época ele falou que tinha como que eu posso dizer? Uma fraude, houve uma fraude de 7,5 milhões. Entendeu? Eu não sei onde que ele pegou 7,5 milhões, sendo que de todas as obras que estavam sendo feitas, executadas na prefeitura, dava 1,6 milhão. E desses 1,6 milhão, só 300 mil reais a prefeitura havia pago. Tá? E de 25 obras, 12 empreiteiras estavam executando. Então eu não sei onde tinha quadrilha, não sei o que é que ele... Bom, enfim.
E aí pegaram a menina Silvana, que ela amamentava uma menina de 1 mês, levaram para a delegacia de mulher, o promotor lá, o doutor Herbert, né? O Herbert levou ela para lá, ficou lá das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. E ele fez uma tortura psicológica nela, que até hoje ela está tratando com psicólogo, está se tratando, se cuidando, ficou doente, ficou em depressão, quase que ela faleceu, de tanto desgosto que ela teve. E ele batia na mesa e falava, fala que o italiano é o líder dessa quadrilha, o italiano que está fazendo os esquemas. Mas que esquema? Não sabia nem o que estava fazendo, coitada. E aí, pois enquanto ele fez um documento, falou, enquanto você não assinar esse documento aqui, você não vai sair daqui, nós vamos te levar para Terra Roxa ou Pontal. Aí saía da sala e ia lá e falava, está pronta a sala dela lá em Pontal? Se não tiver Pontal, leva em Terra Roxa. Falava alto assim, só para ela ouvir. E imagina o transtorno que essa coitada enfrentou e passou naquele dia, né? Então houve uma tortura ali. Os outros rapazes também que foram presos, né? Teve um que foi preso sem mandado de prisão. O próprio Reginaldo, marido da Silvana, ficou lá um dia inteirinho preso sem mandado de prisão. O Roberto Barbosa também. O juiz já havia expedido, né, a liminar para eles saírem da cadeia, porque ficaram 5 dias presos, né? E ele o pessoal já estava com o papel na mão para liberar todo mundo, foram lá, pegaram ele porque ele não estava em bebedouro, quando ele chegou foram lá e prenderam ele, deixaram um dia preso. Então você vê se não teve aí uma tendência, né, um conluio do judiciário, infelizmente a gente tem que falar isso, a verdade que aconteceu é isso daí. Mas por que você acha que isso aconteceu? Isso foi mobilizado por alguém, por política? Não. Porque é estranho você pensar que o Ministério Público, que o juiz iria, não vou com a cara do italiano, vou acusar ele de fraude. Olha, na verdade, Eli, eu acredito assim, porque eu achava que era normal do promotor ir na prefeitura, né? Porque eu nunca tinha sido prefeito. Então, quando eu assumi a prefeitura, não tinha dinheiro na prefeitura, eu falei, nós temos que buscar no estado e em Brasília. E foi quando eu comecei a trabalhar e rodar e vai para São Paulo, vai para Brasília. E aí o pessoal ligava, o promotor está aqui no departamento tal, o promotor está aqui, está na garagem, está no hospital, até cadeirante no hospital foi empurrar. E aí, você veja, o próprio Shelley, o que é vereador hoje, o Edgar Shelley, ele deu um testemunho na Câmara, ela falou que a melhor época da saúde em bebedouro foi na época do italiano. Então, eu não sei por que o promotor ia lá. Então, já tinha ali, logicamente, umas tendências, tinha os interesses de fazer alguma coisa para tirar o italiano do governo, né? Então, infelizmente, a verdade é essa, filho. Não adianta, o que eu passei é pouco que eu estou falando aqui, só que eu estou falando é verdade, tá? Então, isso tudo aconteceu. Ir na garagem, falar que olha as condições dos ônibus. Depois nós tinha aqui a empresa de ônibus, que tinha os ônibus tudo sucateado, que não pagavam imposto, nós fomos obrigados a suspender o contrato, né? Tive que contratar uma empresa emergencialmente, deu um trabalho lascado para arrumar uma empresa que tinha os ônibus. Aí entraram com uma liminar, suspenderam a contratação da empresa, nós ficamos sem ônibus, sem nada, tivemos que pegar carro velho, perua velha da prefeitura para transportar os alunos, para não deixar. Foi onde depois eu consegui os 18 ônibus para poder sanar o problema, né? Mas isso tudo foi aquela pressão. Toda vez, todo dia tinha encheção de saco, vamos falar assim, entendeu? Do Ministério Público lá. Tanto é que depois que eu saí da prefeitura, eu estou em 26 processos. Tá? 26 processos estou respondendo. Todos já. Graças a Deus nós já ganhamos, né? O que pesava mais na minha consciência, na minha vida, foi esse processo aqui. Mas, gente, o que será que aconteceu? Porque no dia prenderam o pedreiro, que é o empresário, que ele tinha uma MEI, né? Ele participava das licitações através de carta convite, ganhava a licitação, ele mesmo ia lá trabalhar, não tinha ajudante, tá? Talvez alguns tinham um ajudante, outros tinham 2, mas era eles mesmos que estavam trabalhando. A polícia chegou lá, prendeu o cara com a calça tudo rasgada, cheia de reboque, o outro com a mão cheia de graxa, tá? Prenderam os caras e falaram assim, na televisão, prenderam os megas empresários. Gente, toma vergonha na cara, gente. A gente tem que ter um pouco de desconfiômetro, entendeu? Mas para enganar a população, diante da lambança que fizeram, eles tinham que falar alguma coisa. Prenderam os mega empresários. Coitado, deu dó porque muitos depois não receberam da prefeitura até hoje
o giro que eles tinham, o capital de giro que eles tinham, ficou tudo detido na prefeitura, perderam tudo que tinha, a maioria deles. Tá? Teve um construtor que a esposa morreu de desgosto, ele também morreu de desgosto, o irmão dele teve um infarto, o pai do Fabiano sofreu um infarto depois de várias acusações, aquelas mentiraiadas que o jornal falava, um dia ele leu e se infartou. A Regiane, que trabalhava comigo, a Regiane Assis, ela se infartou também, entendeu? Em agosto de 2012. Ela não suportou a pressão. Então, houve 5 pessoas que faleceram diante por ter não suportado essa pressão e essas mentiraiadas que falaram a nosso respeito, não só de mim, mas de todo mundo. Como é que você suportou? Que responsabilidade é essa, gente? Eu, graças a Deus, Ellen, eu sempre deitei, dormi com a cabeça tranquila, porque eu sabia que não tinha nada de irregularidade, eu nunca fiz nada de errado, então como é que o cara, por mais que acuse, eu quero ver provar. Eu nunca fiz nada de errado quando estava na prefeitura, entendeu? E aí o que acontece? Pode falar, pode acusar, só que eu sabia, mas as pessoas que estavam do meu redor, a família, os familiares dessas pessoas, eu não sabia o que estava acontecendo. E a imprensa, enganada pelo Ministério Público, por aquela lambança, pelo colunho, né, que foi feito, enganada por eles, a imprensa divulgava, era um prato cheio para a imprensa falar mal. Vixe, vamos falar mal do italiano. É o cara que foi mais votado da cidade, o vereador mais votado, o prefeito mais votado, o deputado mais votado. Agora chegou a hora de nós destruir ele. E foi o que aconteceu. Entendeu? Então, eu vi várias conversas, que houve uma reunião, não sei, na casa de um cidadão, que já até faleceu também. Falaram, olha, o Pintinho veio para o terreno e virou galo. Se nós não fizer nada para ele, contra ele, ele vai ficar no terreno durante 20 anos. Ou seja, o italiano ganhou a eleição, se nós não fizer nada para derrubar o italiano agora, esquece, ele vai ficar 20 anos aí no poder. Então foi isso que aconteceu. A gente ficou sabendo de tantas coisas depois, Ellen. Tantas coisas que a gente ficou sabendo, porque até então não sabia, só trabalhava, né? Porque eu via que a cidade estava naquela dificuldade financeira, não tinha dinheiro para nada, tinha que buscar recursos no Estado, em Brasília. Aliás, se é uma coisa que a gente sabe, que todo mundo fala, é que você foi o prefeito que mais conseguiu dinheiro para a cidade e o que mais conseguiu também contratos, né? Tanto é que, mesmo depois, quando o Fernando Galvão assumiu, continuou pipocando coisas suas, né, que surgiram e que ele acabou tomando para si, inclusive. Vou falar para você, ó, em 2009, esse hospital estadual que está em Bebedouro, esse hospital eu consegui com o Luiz Barradas, o Júlio Semeghini, deputado federal que me ajudou, e o governador era o José Serra. Então, esse hospital foi um mérito de 2009, do italiano. Lógico, ele falou, daqui 5 anos vai começar a obra. Eu saí em 2012, 2013 foi conseguido, foi dado início na obra. Aí o Fernando falava assim, olha, o que o italiano não conseguiu em 4 anos, eu consegui em apenas 4 meses. Ô, Superman! Não, isso aí é para você ver como é que é, né? Então, ou seja, o cara tem um canal de comunicação, ele tem tudo, então vai e fala na cabeça das pessoas, e as pessoas não sabem o que está acontecendo e acreditam. Né, entregou as casas lá do Cidade de Coração, 536 casas, que, por meu ver, já era para ter entregado 1 ano antes, demoraram, enrolaram 1 ano para entregar aquelas casas para o pessoal lá. O Jardim Itália entregaram logo, acho que foi em 2013. Né? Mas ambos foi você que conseguiu. É que tudo que eu consegui. A reforma dos postinhos foi 6 milhões e 400 mil reais que eu consegui com o ministro Padilha, para reforma de ampliação, construção, tá? E aí o que acontece? Escolas, creche, posto de saúde, isso aí tudo foi o italiano que conseguiu. Não estou falando assim, não estou querendo me vangloriar disso, mas eu trabalhei para isso, entendeu? E aí o que acontece? Depois de tudo aquilo que passou, que eu fui na televisão e que eu falei que eu desafiava o Ministério Público provar que tinha irregularidade, sumiram, não foram mais para a imprensa, não foram para a televisão, acabou ali. Só que a desgraça já tinha sido acontecida, entendeu? O mal já tinha sido feito, tá? E agora eu fico assim com pena, sabe, da população que foi enganada, né? Muita gente foi enganada, porque quantas pessoas que me chamou de ladrão, ô, seu ladrão, e meu moleque ia na escola, olha lá, olha o filho do ladrão aí, e meu pai, Ellen, ia lá jogar truco no Tancredão, chegava lá e falava assim, o pai do ladrão vem vindo aí. Quantas vezes ele escutou isso aí, ouviu isso? Ele faleceu, é uma pena que ele não está vivo para ouvir, para ver que a justiça foi feita, entendeu?
Então foi muito sofrimento. Você não tem noção do sofrimento que eu passei, que eu enfrentei a minha esposa. O dia da operação, para você ter uma ideia, o policial chegou lá, ela estava entrando na prefeitura, eles pegaram assim a bolsa dela, essa aqui é a mulher, a esposa do prefeito. Ele pegou a bolsa assim, abriu e jogou tudo no chão. Falou, agora se quiser que pega. Entendeu? A humilhação que foi, ó. A humilhação. Entendeu? Foi uma pouca vergonha por parte do judiciário aqui em Bebedouro, tá? Porque já estava tudo organizado, ó, vamos fazer isso. E uma outra coisa que é até engraçada, a gente, sabe assim, a gente, teve um empresário, coitado, que vendeu areia para a prefeitura, entregou areia, não recebeu um centavo e foi preso. Aí depois foram buscar ele em Itaiaçu, que ele morava. A hora que a polícia chegou lá, falou assim, ó, nós estamos chegando perto da casa do empresário. A hora que chegou perto, falou, nossa, isso falaram por rádio. Depois eu fiquei sabendo que um dos caras que estava dentro da viatura falou. O policial falou, gente, o que nós vamos fazer aqui? Mas o que é que está acontecendo? Ele falou, rapaz, a casa do empresário nem rebocada por fora é. Vai vendo, era só trabalhador que estava trabalhando para a prefeitura. E aí entraram dentro da casa, ó, nós achamos aqui uma mala de dinheiro, uma mala. Abriram a mala e falaram, nossa, só tem cheque sem fundo. Vai vendo, já tive, eu mega empresário, que o Ministério Público falou. Entendeu? Então, ou seja, isso tudo aconteceu e depois, sabe, as entidades aqui de Bebedouro, que representação de classe que tem aqui, todas, viu? Fiz uma lista, ele tem lá, todas um abaixo-assinado para me renunciar ao mandato. Entendeu? Olha como que o Ministério Público conseguiu enganar todo mundo, até as entidades de classe. Umas tinham interesse mesmo que eu saía. Mas a maioria que era assistida por nós, entendeu? Achava que era possível até fazer mais. Mas nós tínhamos uma limitação para ajudar eles e eles não concordavam só com aquela ajuda. Então, ó, vamos fazer um abaixo-assinado, nós tiramos o italiano daí. Então, fizeram um abaixo-assinado para me renunciar ao cargo. Até isso foi. Tudo que pôde acontecer de ruim numa administração, aconteceu na administração do italiano, graças à ação do Ministério Público, a Operação Lambança. Bom, e se passaram 12 anos e agora a justiça está sendo feita. Como é que você se sente nesse momento agora? Olha, eu me sinto, na verdade, assim, como eu posso dizer, eu quero ser bem honesto com a população, bem honesto com todo mundo. Eu sinto feliz de um lado, só que magoado do outro. Sabe, apesar de ter demorado, eu acho que a justiça foi feita, eu sempre acreditei na justiça e acredito, tá? Em nenhum momento eu duvidei da justiça. Porque tem pessoas que falam, isso aí tem esquema entre eles, isso aí vai se ferrar. Não, não vai. A justiça ela vai ser feita, entendeu? Se deve, tem que pagar, tá? Eu fui condenado em outros processos, mas foram processos que teve tendência. Perdi na primeira instância, perdi na segunda, quando chegou no Ministério Público Federal e no Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal de Justiça, nós ganhamos, tá? Nós ganhamos a defesa que o Vinícius, que foi meu advogado, que é meu advogado, né, que é um menino espetacular, eu acho assim que é um menino que trabalha honestamente, é um cara que tem um conhecimento fantástico, né? Nessa área de administrativa. Então, eu acho assim, ó, ele falou, mas não é possível nós perder isso aqui, porque quando chegou lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, que entrou com recurso especial, os caras falaram, mas por que vocês não vieram fazer uma sustentação oral? Eu falei, gente, está escrito, é só ler. Entendeu? Mesmo assim condenaram, né? Aí quando chegou lá no Supremo Tribunal de Justiça, no STJ, né? Superior Tribunal de Justiça, cassaram a decisão da primeira e da segunda instância e não deram direito nem para o Ministério Público recorrer mais. Acabou ali o processo. Então, é para você ver como que é o negócio. A gente que acredita na justiça, a gente sabe que ela vai ser feita. E eu sei que eu nunca fiz nada de errado, eu sei que eu posso ter errado em algumas coisas, mas não foi intencionalmente, tá? A gente, todo mundo tem falha, todo mundo erra, mas não foi a intenção, não foi com dolo, não foi com nada. Se eu errei, foi sem querer. Mas toda vez que eu errei, foi para querer fazer alguma coisa que ajudasse a comunidade de fato, né? Então, eu lamento, né? Eu lamento, assim, imensamente por tudo que aconteceu. Eu peço, assim, para que as pessoas, sabe,
ponha a cabeça no travesseiro e pense, reflita. Sabe, de tudo aquilo que pensaram a meu respeito, a respeito das pessoas que trabalhavam comigo, né, naquela época lá. E hoje, como é que faz? Se não quiser pedir perdão para mim, nem desculpa, pede desculpa e perdão para Deus. Porque quem sabe esse pecado não vai levar no caixão. Porque se não perdoar, se não pedir desculpa e perdão para Deus, vai levar esse pecado no caixão e tenha certeza que não vai para o céu não, vai tudo para o inferno, entendeu? Agora me diz uma coisa, você com tudo isso que aconteceu, você perdeu a fé na política ou não? Não, eu saí da política, saí assim, me tiraram da política, entendeu? A ação de improbidade que vence agora, me tiraram da política, mas a política não saiu de mim. Mas eu não sei se eu vou voltar novamente para a política. Uma coisa que eu queria deixar também assim bem claro, quando eu saí de cá, aconteceu tudo aquilo, os clientes aqui de Bebedouro, a maioria deles, eu perdi todos os clientes. Entendeu? A ação do Ministério Público, eu vou deixar bem claro para você e para vocês que estão me assistindo. Foi assim, sem meio termo. Era para o italiano sair da prefeitura, quebrar a empresa do italiano. O italiano não era para arrumar emprego em lugar nenhum, era para virar um bandido. Porque a única maneira que eu enxergo, ele queria que eu virasse um bandido de alta periculosidade para roubar, matar, fazer qualquer coisa. Porque se eu não tivesse competência para tocar o meu negócio, se eu não tivesse nome na região inteira, aquele monte de clientes que eu tinha quebrado, exatamente, entendeu? Porque quando eu vim da prefeitura para cá, minha empresa também estava quase quebrando. Entendeu? Nós recomeçamos do zero aqui. Tá? Recomeçar do zero, mas com dívida. Então, quando eu comecei a primeira vez, eu comecei a minha oficina sem dívidas. É uma coisa, começar do zero sem dívida. Aqui nós recomeçamos do zero, mas com um monte de dívidas para pagar. E graças a Deus nós pagamos todo mundo ao longo dos anos, né? Só tem aí um percentual, um parcelamento com o governo federal que nós estamos terminando de pagar e ponto final. Mas, para você ter uma ideia da desgraça que aconteceu na minha vida, devido a essa operação que eu falo, Operação Lambança, que aconteceu aqui em Bebedouro. Porque não tem explicação, não tem lógica, por que uma pessoa, um ser humano, consegue ter tanta maldade no coração e tanta incompetência, vamos dizer assim, porque é um funcionário público, mas não tem competência para fazer o serviço. Porque se ele tivesse competência, jamais iria fazer isso. Entendeu? Tanto ele quanto os outros também que vieram aqui. O próprio Romanelli, lá em Ribeirão Preto, falou, foi na televisão lá, indícios que o prefeito está envolvido. Há indícios que o prefeito está envolvido. Então prova, filho. E agora, como é que faz? Quero ver se ele vai lá na TV Globo e falar, gente, nós erramos. E o prefeito de Bebedouro não devia nada, foi uma lambança que nós fizemos. O erro foi nosso, do Ministério Público. Vai lá e fala. Vai lá e fala, vamos ver se eles têm coragem de fazer isso. Eu duvido que eles tenham coragem de se tratar desse jeito aí. Bom, tá aí o desabafo, então, do ex-prefeito italiano, que depois de 12 anos viu a justiça ser feita, mas pagou um preço bem caro por isso, né? E está aqui também a nossa meia-culpa, porque na oportunidade, nós também trabalhando na imprensa, falamos a respeito do assunto, tecemos críticas e agora damos aqui a mão à palmatória, porque realmente é inocente, segundo o Ministério Público Federal. E segundo o doutor Luiz Fernando, que é o juiz da primeira instância aqui de Bebedouro, italiano é inocente. É isso, italiano? É isso aí. Graças a Deus, eu acho assim que nós tivemos assim um profissional, que o doutor Luiz Fernando, no qual ele leu todos os depoimentos, ele ouviu todos os réus, ouviu todas as testemunhas de acusação, ouviu todas as testemunhas de defesa, né? Onde ele viu que, também eu queria pontuar um negócio aqui, porque eles falaram que houve superfaturamento. E o próprio Ministério Público, na época, ele pediu para fazer um laudo de constatação técnica no serviço que estava sendo feito nas obras. E todos os laudos, todas as obras que estavam sendo feitas, estavam abaixo do preço. Estava subfaturada. Tinha obra que estava sendo feita por 30% a menos, ali. Entendeu? E o juiz enxergou isso agora, ele viu. Então ele pontuou todo mundo, ouviu todo mundo, e ele viu realmente que foi uma barbaridade, né? Uma barbaridade que foi feita, e onde ele chegou na conclusão de dar essa sentença aí, que eu acho que é uma sentença justa.
Mas agora o Ministério Público pode recorrer dessa decisão. Pode, eles vão recorrer, lógico, né? Mas, diante do que está lá nos laudos lá da sentença, não é possível. Se o cara saber ler, eu que sou leigo na área jurídica, eu estou vendo que foi uma barbaridade, como é que eu vou recorrer de uma cagada que eu fiz? Entendeu? Porque fizeram uma cagada. O cara tem que assumir isso. Como é que, eu fiz uma cagada aqui, agora será que se eu for lá no Tribunal de Justiça aqui vai ser reparado? Não, foi uma cagada, não vai mudar o negócio. Entendeu? Então, ou seja, erraram, tem que assumir que errou. Assume que erraram. Vai lá publicamente e fala, nós erramos, nós prejudicamos um monte de família, prejudicamos o prefeito italiano. 5 pessoas morreram por causa dessa ação nossa. Dessa operação que nós fizemos. 5 pessoas morreram, gente. Entendeu? Agora nós vamos recorrer ainda de uma lambança que nós fizemos? É isso que eu penso. Me desculpa se eu estiver pensando errado. Mas eu acho que todo mundo que está assistindo, eles deveriam também refletir sobre essa questão, esse depoimento que eu estou dando aqui para vocês.